Olá, seja bem-vindo. Vamos para mais uma degustação da Palavra de Deus. Vamos alimentar nosso espírito e nossa alma, né? Hoje, quarta-feira, dia 22, 23, 24 de fevereiro de 2026, do ano da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Logo, logo vai começar o dia da misericórdia. Da misericórdia. Eu falo misericórdia porque Jesus vai derramar uma grande misericórdia sobre a humanidade, né? Sobre aqueles que o seguem, né? Ao mesmo tempo que vai ser um dia de grande justiça, como diz em Isaías lá 61, o Senhor Jesus até falou do ano da graça. Ele leu na sinagoga de Nazaré, né, que ele costumava fazer leitura na igreja, mas não quis falar do dia da vingança de Deus, vingança entre aspas, né, da justiça divina. A gente fala vingança, parece um sentido pejorativo, um sentido pesado, mal, né? Mas é um dia da justiça divina, que vai durar. Se o ano da misericórdia é 2000 anos da morte de Jesus na cruz, para nós, né? 2000 anos, 2 dias. E esse dia da justiça, aí eu calculei em torno de 6 anos e meio, 7 anos, por aí. 6 anos,6 ou 7 anos. Alguma coisa assim, não lembro ao certo. É só dividir, fazer uma divisão simples e você chega nessa conta que eu fiz. E depois fui ver, na Bíblia fala sobre isso, né? No Apocalipse e outros lugares, né? Fala dos 3 anos e meio, dos 7 anos que o anticristo vai pôr um acordo, vai promover paz no mundo todo, mas nos 3 anos e meio vai romper, aí vai ser sofrimento para a humanidade, né? A gente não sabe quando vai ser, se vai ser daqui 5 anos, né? 6 anos ou daqui a 20 anos, sei lá. Mas é mais provável ser daqui a 5, 6 anos, né? Tudo isso, né? Começar a acontecer. Mais grave que culminar em 2036, 2037, por aí. Vocês vão ouvir uma batida de fundo aí, porque a gente está fazendo uma garagem, assim, uma cobertura aqui, na realidade, para pôr o carro, para não enferrujar mais. Então vai ter um barulho de batida de martelo, tá? Mas não esquenta não, presta atenção na mensagem, né? O barulho do martelo, vocês pensam assim, é Deus batendo, a hora tá, urge, vamos, se converta, se arrependa, volta para mim que eu quero salvar todos, mas você tem que dobrar os seus joelhos. Ah, mas eu tenho muito pecado, não interessa quanto pecado você tem. Interessa que você se volte para Jesus, se arrependa. Ele pagou o preço na cruz de qualquer pecado, menos a recusa, a rejeição, a rebeldia contra o Espírito Santo, que aí não tem como, porque é o Espírito Santo, como diz a própria palavra de Deus, que nos convence a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Jesus tem um amor muito grande por nós, um amor mais do que de uma mãe para um filho. Você vê, um filho às vezes é um bandido, um sem vergonha, desculpa a palavra, é contumaz e tudo, mas sua mãe está ali sempre com esperança, visita na cadeia, quer defender, faz de tudo para defender ele, a mãe que ama o filho. E ela luta e ora e tudo, e muitas vezes consegue. Quando ela se apega a Jesus, ela liberta o filho daquela escravidão. Antes da morte, o filho se converte e é salvo, porque tinha uma mãe ali com aquele amor lutando pelo filho. E Jesus ama nós mais do que aquela mãe. Então ele tem mais interesse em salvação nossa do que uma mãe. Uma mãe, o filho vai preso, é um sem vergonha, ela está falando, não, coitado, eu não sei o que, vai lá visitar, fica com dó, leva comida. Às vezes até uma mãe mais madura, mais séria, ela até acha bom que o filho vai preso para ele não morrer na rua. É o que Deus também às vezes quer. Deus prefere que Jesus, que nós sofra algum problema grave, do que a gente ir para os quintos dos infernos. Então ele prefere que a gente sofra uma doença no corpo, como se fosse uma cadeia, né? Porque a mãe tem a mãe que é mais séria, mais madura, mais sábia. Ela até agradece a Deus quando o filho é pego, né? Quando ele é preso, para ele não morrer de qualquer jeito, que nem um cachorro numa valeta, como eu já vi alguns, né? E dá até dó, mas se vê a maldade que ele faz, a gente não tem dó, mas se a gente não conhece as maldades, a gente fica até com dó. Então, a mãe é assim, e Jesus muito mais, não interessa o pecado que você fez, desde que você se volte para ele, porque ele já pagou o preço. Já pagou o preço com o sangue dele por todo o teu pecado. Só se arrependa, fala, Jesus, eu me arrependo, a partir de hoje eu vou mudar minha vida, eu vou te buscar, eu vou te procurar, vou orar, vou reparar o mal que eu fiz, o que eu puder, né? Tem coisas que a gente não consegue reparar nessa vida, né? Então vai ter que deixar na mão de Deus. Falar, eu vou reparar, vou mudar, vou ser melhor um pouco. É isso que a gente tem que fazer e lutar, porque é difícil, nossa carne briga, a gente faz as coisas erradas, não percebe. Então a gente fala as coisas erradas também, não percebe, às vezes a gente ofende os outros. Estou falando por mim, viu?
A gente ofende os outros e nem se toca, porque já está ali, você fica que nem um troncho. Então tem que pedir ao Espírito Santo que nos ilumine. E a palavra de Deus fala que é o Espírito Santo que convence a respeito do pecado, da justiça e do juízo, né? Então vamos lá, hoje então nesse dia nós vamos ver lá o Jesus ensinando sobre o Pai Nosso, que é a liturgia de ontem da nossa igreja, né? Está lá a liturgia de ontem, que os discípulos, após Jesus desce da montanha, estavam orando, eles falaram: Senhor, ensina-nos a orar, ensina-nos a rezar, né? Vocês podem ver lá em Lucas 11, 1 ao 4, está numa forma mais assertiva do que Jesus ensinou, né? Inclusive ele fala o que a Bíblia diz para nós, em vez de falar dívidas e devedores, né, como está em Mateus, ele fala das ofensas, né? Depois eu acho que eu vou até ler o Lucas 11, do 1 ao 4. Vou separar aqui, Lucas 11, do 1 ao 4, ele já está separadinho. Eu vou ler primeiro em Mateus, né, mais estendida, e depois em Lucas. Lucas, ele era um médico e ele estudou muito, pesquisou muito, porque ele não foi um apóstolo direto de Jesus, né? Ele se tornou discípulo, mas ele pesquisou a fundo para escrever o Evangelho, né? Então você vê que tem muito mais coisa que em Lucas é bem detalhado. Então vamos fazer nossa oração, pedir a Deus que nos ilumine. Ó Deus Santo, Deus bendito, Senhor Jesus, nós te agradecemos, te louvamos, te bendizemos por esse dia, agradecemos pela oportunidade de escutar, de falar da tua palavra, de ler, de meditar na tua palavra. Essa palavra de vida eterna, Senhor Jesus, essa boa nova que o Senhor trouxe para nós, Jesus. E o Senhor diz, às vezes a gente vê as tristezas do mundo, as pessoas que estão sem ti, Jesus, não tem esperança. Fala, a vida é uma desgraça, as pessoas boas só sofrem, depois morrem. E a gente sabe que não é assim, que existe a vida eterna, a vida gloriosa em ti, Jesus. Que o Senhor venceu a morte, o Senhor ressuscitou, pagou com seu sangue o preço dos nossos pecados. E como disse o apóstolo São Paulo, tem um paraíso, como disse o Senhor também, tem um paraíso esperando por nós. De amor, de alegria, de paz, de felicidade e realização pessoal em tudo que nós temos no nosso coração aí no céu. Porque é uma nova vida, Senhor, não é como alguns bobos ou endemoniados falam que vai ficar tocando arpinha, aquela monotonia, nada disso. O céu é dinâmico, é de alegria, de festa, de satisfação pessoal, de crescimento, né, de aprendizado, de trabalho, de obras que temos aí no céu para fazer que nós não temos noção, como disse o apóstolo São Paulo, né? Maravilhoso, sem cansaço, sem dor, sem doença, corpo perfeito. E às vezes fazem essas bobagens satanistas, o demônio engana ele, diz que o inferno é bom. Eles vão ver quando chegar lá, né? Mas então te agradecemos, Jesus, por essa oportunidade de ouvir a tua palavra, Senhor. E essa tua palavra junto vá ao teu Espírito. Se o Senhor te chamou, que eu tenho certeza que sim, Senhor, mas fala assim para desafiar a fé das pessoas. Se o Senhor me chamou, Senhor Jesus, envia o teu Espírito Santo para essa casa, que haja paz nessa casa, dessa pessoa que está ouvindo. Que se afaste os demônios em nome de Jesus, que a doença também seja arrancada, desalojada, e os médicos descubram essa enfermidade, que a pessoa seja curada, mas acima de tudo, Jesus, eu nem ligo muito para o corpo, Senhor Jesus, mas que o Senhor cure a alma, as emoções, que essa pessoa se converta, Jesus, que ela se converta e se livre do fogo do inferno, como tu mesmo disseste, Senhor Jesus, buscai primeiro o reino dos céus e tudo mais vos será dado em acréscimo, que assim seja na vida dessa pessoa. E onde saem os demônios ao redor, Jesus, coloca os teus anjos, que haja paz nessa casa. E no coração onde saiu as trevas, saem os espíritos malignos, Senhor. Coloca a luz, coloca o teu Espírito Santo, e que haja paz, Senhor, para a honra e glória do teu nome, a paz e o amor que excede todo entendimento. Muito obrigado, Jesus, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos, Senhor. Amém. Quem acredita diz amém. Tome posse dessa oração. Então vamos lá, a Mateus, Mateus 6, do 9 em diante. Então vamos ler. Eis como deveis rezar, ou depois eu vou ler lá no Lucas também, no 4, 1. Eis como, porque eles pediram, né? Senhor, ensina-nos a rezar, ensina-nos a orar. E aí Jesus falou assim, né? Às vezes os evangélicos confundem, a falar rezar, eles não gostam de falar. Por quê? Eu até entendo um pouco, porque o pessoal de outras religiões, que não são cristãs, falam, vou fazer uma reza, né? E é uma coisa supersticiosa, e sei lá, e é outros espíritos que eles consultam, não é Jesus, né? Então os evangélicos não gostam da palavra rezar, mas está aí, ó, uma oração escrita que Jesus ensinou o que é rezar.
Mas a palavra tanto faz. Se você quer falar orar, fala orar. Então diz assim, ó, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Primeira coisa, você se dirige a Deus, diz que santificado seja o nome dele, e venha a nós o vosso reino. Porque aqui na terra não está o reino de Deus ainda. Quer dizer, tem o reino, as pessoas estão aqui, mas está dividido ainda, não é o reino pleno. Porque o mal ainda está no mundo, então Deus não está reinando. Quando as pessoas falam, se Deus é Deus, se ele é bom, porque permite toda a maldade? Por causa do nosso livre-arbítrio, é o ser humano que reina aqui na terra. Deus deu essa liberdade para o ser humano, e alguns deles entregam esse reino para os demônios, né? Para os anjos rebelados, revoltados, os anjos revolucionários, né? Então ele diz assim, seja feita a vossa vontade, seja feita a vontade de Deus. De quem? De Deus. Assim na terra como nos céus, né? Tem mais de um céu. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, já está vendo? O nosso sustento. Primeiro, então, você percebe aqui que primeiro é uma exaltação a Deus. Você chega diante de Deus humildemente, de joelho de preferência, né? Se ajoelha, pede perdão dos seus pecados, suas misérias, entrega tudo na mão dele. E aí você faz a oração. Então, a primeira coisa é exaltar a Deus. Depois você vai fazer os seus pedidos, né? Aí fala o pão nosso de cada dia. Necessário para a nossa existência, subsistência, né? Perdoai-nos, aqui é uma coisa muito importante, hein? Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam, tá vendo? Perdoai os que nos ofenderam. Essa tradução ofensa é mais forte do que dívida. Essa tradução, uma tradução da palavra de Deus da Bíblia católica, uma vem do hebraico e a outra, dos evangélicos, vem do grego, né? Do aramaico, hebraico e do grego. Então, por isso que tem essa diferença. Mas ofensa é muito pior do que dívida. Você ofender a Deus, ofender uma pessoa, tanto é que você, por exemplo, você rouba, vamos dizer que um ladrão rouba 10 mil de uma pessoa. É uma dívida, né? Então aquela pessoa esse ladrão tem uma dívida com a pessoa. Mas ele só pagando a dívida repara o mal? Não, ele roubou, ele puxou sem direito, então gerou uma ofensa, ele tomou a força. Então além da dívida tem a ofensa junto, que é pior que a dívida. Inclusive, Deus fala para a pessoa acrescentar 1/5, 20%. Então, ele teria, em vez de 10 mil, ele teria que devolver 12 mil para a pessoa. Entendeu? A ofensa é pior que a dívida. Então, o correto é dizer ofensa do que dívida, né? Porque a dívida, como Jesus fala, é no sentido espiritual. O dinheiro é podre diante das coisas espirituais. Não é nada diante da ofensa. A ofensa moral. Então, quando você rezar, pode rezar a ofensa. Os evangélicos rezam a dívida, Deus aceita também, mas é mais fraco, né? A ofensa é maior, porque dívida de dinheiro, que importa diante de uma dívida emocional? Por exemplo, um sem vergonha viola uma mulher, um vagabundo, né? Força uma mulher. O ato em si físico é pior do que o dano emocional que causa naquela mulher? O dano emocional é mais grave ou o dano físico? Se for no dano físico, dívida. Se for no dano emocional, moral, é o quê? É ofensa, tá bom? Então é mais forte. A ofensa é mais que a dívida. E foi meu irmão que despertou isso para mim. Nós conversando uma coisa, eu converso lá de outro assunto, conversando aí sobre isso, e ele destacou isso. Às vezes ele tem uma sacada de inteligência assim, que é Deus que dá essa sabedoria para ele. Eu nunca tinha pensado nisso. Então ele diz, perdoai as nossas ofensas. Aqui tem outro segredinho. Se você não perdoar, você mesmo, a tua boca está te condenando, como Jesus falou. Você se condena. E é engraçado que no mundo material, a polícia americana, por exemplo, quando eles prendem um bandido lá, ele fala assim, você está preso, né? Tudo que você disser poderá e será usado contra você no tribunal. E no mundo espiritual isso é muito mais válido do que no mundo material. Você vê que interessante? No mundo espiritual também, tudo que você disser poderá e será usado contra você no tribunal de Cristo. Por isso que Jesus falou, toda palavra vai ser julgada, né? Então você diz assim, meu Deus, olha o que você está falando, perdoa minhas ofensas, perdoa os meus pecados, Senhor, assim como eu perdoo os pecados que os outros fizeram contra mim. Aí você fala, não vou perdoar ninguém. O que está acontecendo aqui? Você está se condenando. Então você pediu para Deus fazer isso. Então Deus fala, tá bom, eu também não te perdoo de nada, não vou perdoar seus pecados nenhum. Vai pagar nos quintos do inferno, ou quando é católico, graças a Deus,
vai pegar o purgatório pesado, como diz a palavra de Deus, mas vai se salvar, como diz o apóstolo São Paulo, né? Vai passar pelo fogo, mas vai se salvar, não é para danação, não. E aí fala assim, e não nos deixeis cair na tentação, né, no combate espiritual. Você vê as coisas pecaminosas na TV, ou os outros falando, ou os amigos, vamos encher a cara, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, pecar, né, ou os escarnecedores falando mal dos outros na mesa, você pula fora. Então você não vai cair naquele laço, naquela tentação de entrar no pecado. E livrai-nos do quê? Do maligno, do mal, dos demônios, né? Dos principados, das potestades, do mal encarnado. O mal está com L aqui, né? É um mal geral, oposto do bem. Porque se perdoar, é o que Jesus fala aqui depois, se perdoardes sobre as suas ofensas, vosso Pai Celeste também vos perdoará. Mas se vocês não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará. Tá vendo? Então é forte isso. Agora eu só vou ler aqui em Lucas 4, 1 ao 4 e nós encerra aqui. Então diz assim, ó, Lucas 4, 11. Eu errei aqui, deixa eu ver, não é 4, 1. É 11, 1. Está aqui, 11, 1. Um dia, num certo lugar, estava Jesus a rezar. Terminando a oração, disse-lhe um de seus discípulos, tá vendo? Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou seus discípulos. Nada mais do que justo e válido pedir as coisas para Deus. E assim também hoje. Mas Jesus não está fisicamente aí, mas o Espírito Santo vai te inspirar, vai te ensinar a rezar, a orar, como você quiser, do jeito que Deus quer, se agrada a Deus. Terminado a oração, disse um de seus discípulos, Senhor, ensina-nos a rezar como também João ensinou seus discípulos. Eu recomendo também você a buscar o batismo no Espírito Santo, para orar em outras línguas como os apóstolos faziam, né? Como diz lá Romanos 8, 22, se não me engano, que o apóstolo São Paulo diz, clamai a Deus em ajuda na oração, que ele virá e orará em vocês com gemidos inexprimíveis, né? Porque não sabeis como orar e o que pedir, mas o Espírito Santo em vós clamará a Deus. É na língua dos anjos. Isso aí, quem tem o batismo no Espírito Santo faz oração em outras línguas, como os apóstolos faziam, como está lá em Marcos 16, 15 em diante. Vocês leram lá para vocês verem se não fala sobre isso, sobre a oração em outras línguas. Disse-lhes então ele, quando orardes, dizei, Pai, aquilo no Evangelho de Jesus segundo Lucas 11, do 1 ao 4. Quando orardes, dizei, Pai, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino conforme nos céus, né? Conforme é nos céus. Aqui tem uma explicação no rodapé da Bíblia. Lemos aqui o Pai Nosso de uma forma abreviada. Parece, entretanto, averiguado que foi nesta circunstância que Jesus ensinou sua oração, e não no decurso do Sermão da Montanha, como São Mateus o narra. Então diz assim, né? Dai-nos hoje o pão necessário ao nosso sustento. Perdoai os nossos pecados, pois também nós perdoamos aquele que nos ofenderam. Está aqui em Lucas 11, do 1 ao 4. Perdoai também os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Está vendo? A ofensa é maior que dívida. E não nos deixeis cair em tentação. Tá bom? Depois aqui vai continuando outros discursos de Jesus, mas vamos buscar a palavra de Deus, vamos buscar o conhecimento. A palavra de Deus fala assim, o meu povo perece por falta de conhecimento, Oséias 4:6. E Oséias 6:6, Deus fala através do profeta, diz assim, através do profeta Oséias 6:6, o meu povo, né, eu quero mais o amor que os sacrifícios e mais o conhecimento do que os holocaustos. Então que a gente possa pegar a palavra de Deus e ter a vida, né? A vida em plenitude que a palavra de Deus nos traz, né? A vida em abundância. Jesus falou, buscai o reino dos céus e tudo mais vos será dado em acréscimo. Sujeitai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, resisti ao demônio, ao diabo, e ele fugirá de vós. E resistir aos pecados também da carne nossa. Eu vou dizer uma coisa para vocês, nós temos 3 inimigos, eu ia falar ontem, não falei, mas uma hora eu falo com mais detalhes sobre isso, quem foi que falou isso e como Jesus falou para a pessoa. Jesus falou que nós temos 3 inimigos. O primeiro e maior, porque às vezes tudo a pessoa fala, tem uns evangélicos que tudo é o diabo. Que é o diabo? O diabo realmente faz as coisas, o demônio com seus... Ele está lutando pelo reino dele, está fazendo o que é correto para ele, né? O reino de trevas, de escuridão, de rebelião a Deus, de revolução contra Deus, contra o reino de Deus.
Então é o reino dele, ele tem que fazer isso mesmo, é a obra dele e dos seus anjos, dos demônios, né? Então Jesus falou, você tem 3 inimigos. O primeiro e maior inimigo da tua alma, para levar ela para o inferno, é você, é a tua carne, as tuas vontades, tuas paixões desregradas, teus sentimentos desordenados, entendeu? As tuas vontades pecaminosas que você tem que lutar e dobrar. E que o jejum, hoje nós estamos vivendo o tempo da quaresma, no jejum, penitência, sacrifício, sem murmurar, sem reclamar, entregar tudo para Jesus. Disciplina, é isso que vai ajudar a dobrar a sua carne, fazer ela obedecer. Então, o primeiro e maior inimigo, Jesus falou que é você mesmo, é a tua carne, que é o inimigo da tua alma, da salvação, é o inimigo do seu espírito, que já vem detonar lá de Adão, né? Vem decaída. O segundo inimigo, Jesus fala, é o mundo com as suas mentiras, suas concupiscências, que a mídia e a televisão mente toda hora, engana, com novela, com jornal, é mentiroso, tendencioso, novelas mentirosas, e dissimulam prostituição, casar com um, casar com outro, tem um monte de relacionamento, aí vira um Frankenstein na carne, porque Jesus falou, você se unirá à sua mulher, será uma só carne, né? Um só espírito, uma só carne diante de Deus, aquele casal. Aí a pessoa vai tendo relação sexual com um, com outro, separando, casando. E aí, se é um só com a carne, como é que ele vai ser um só com a carne? Na conjunção carnal? Então, no mundo espiritual, aquela pessoa não se enxerga, mas ela é igual um Frankenstein. O Frankenstein, o cara, a história, né? A historinha, a lenda diz que ele foi juntando os pedaços de corpo humano, braço de um, cabeça de outro e tal. Então, essa pessoa no mundo espiritual, essa e o outro que ela pecou, além de pegar demônio por cada fornicação, cada relação sexual avacalhada, ela também vai no corpo físico dela, no mundo espiritual, ela vai para lá na alma dela, se ela não se converter, no mundo espiritual, no tormento do inferno ou no purgatório, ela vai estar com várias partes assim no corpo, vai ter que ser que nem um Frankenstein, tudo costurado. Então Jesus falou que o segundo inimigo da alma é o mundo com essas mentiras, né? Que as novelas pregam, que a mídia prega, que o mundão fala, vamos beber, vamos encher a cara, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro, tudo coisa pecaminosa, que, não, vamos divertir, não, meus desejos, meu corpo, minhas regras, eu vou fazer o que o meu corpo quer, seja feliz, isso é conversa para boi dormir, é coisa do inferno, que vai levar você para o buraco. As pessoas que o digam na sua depressão, na sua dormir no seu quarto, diante dos outros ele finge que está feliz nas redes sociais, mas vai ver, pôr a cabeça no travesseiro, vai ver o que passa a pessoa de tormento, a agonia, o desgosto, a depressão, a angústia, né? Então é um mundo mentiroso, esse é o segundo inimigo, Jesus falou. Aí ele falou, o terceiro inimigo, sim, é Satanás e seus anjos. Tá vendo? O demônio está em terceiro lugar. Está em terceiro lugar em tentar levar as almas para o inferno. E tem gente que acha que é o diabo. O diabo é você, sem vergonha. Você que tem que lutar com a sua carne, põe a disciplina, faz teu corpo obedecer, aguenta o sofrimento. Né? Eu sei que não é fácil, mas vamos lutar, é igual emagrecer, é a mesma coisa. Às vezes a pessoa quer emagrecer não consegue, por quê? Porque ela cede sempre para a carne. A maioria das pessoas, né? Tem gente que realmente tem problema de hormônios, eu esqueci o nome aqui da glândula, né? Que faz a pessoa engordar. São poucos que são doenças. Uns são problemas emocionais que precisa ser curado antes, e outros são sem vergonha, que comem mesmo demais. O sobrepeso, por exemplo, a maioria é quem tem a boca maior, não tem disciplina, dá o que o corpo quer. Agora, a obesidade mórbida, tem muitos que são doenças emocionais, mas é um assunto para outro vídeo. Então vamos ficar na paz de Jesus, que Deus nos abençoe e nos dê paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. Até o próximo, gente.